Não é alguém colocar na cabeça, vou fazer, e fazer. Existe toda uma burocracia que é necessária e tá lá e que você deve seguir. Senão, assim, você não recebe bolsa, você não pode publicar isso em nenhuma revista científica, tá? Então, tudo tem um caminho certo a ser seguido, beleza? Bem, e você, de repente, tá lá, né? Foi fazer a coleta mesmo para não ser necessário, que eu particularmente acho muito legal, porque daí, como você disse, acaba dominando todas as etapas do processo, né? Até mesmo, por exemplo, para entender por que tem determinado componente numa toxina ou não, né? Mas assim, você falou que trabalhava com veneno bruto e daí separava. Como assim? Como é que funciona essa história? Então, esse veneno chega pra gente e dentro do laboratório nós fazemos todo o processo de secagem desse veneno, né, Vinícius? E nós trabalhamos com cromatografia. Cromatografia nada mais é do que o processo de separação das substâncias presentes ali nesse veneno. Então, a gente trabalha com diferentes fases móveis, que nessa cromatografia são tubos, que nós preenchemos com uma fase estacionária, nesse caso é sílica. Existem diversos tipos de sílica que podem ser utilizadas, que ela vai separar por tamanho de partícula, por adsorção, enfim. Você escolhe a mais adequada e você trabalha também com a diferença de polaridade. Então, você trabalha com solventes diferentes, com uma diferença de polaridade, solventes que vai carrear as substâncias e separando ela dentro da sua coluna. Então, conforme você coloca essa substância no topo de uma coluna, pela gravidade, o fluxo do solvente ele vai descer e vai separar essas substâncias e a gente vai coletando em frascos diferentes e assim a gente vai acompanhando o processo por retirada em cromatografia, em placas de cromatografia, né? Para ver o que está saindo, se está saindo alguma coisa, se não saiu, se isso que está saindo ainda tem mais de uma substância junto. Então é um processo que requer tempo, requer trabalho duro, requer demanda, requer atenção para conseguir isolar uma substância, né? E é um processo complexo até então para a gente entender ali no início. E eu como um IC no começo, você fica, bom, eu vou meio que fazendo o que o orientador está mandando. A gente vai, faz isso, faz aquilo. Então, mas depois do tempo você começa a realmente entender o que você está fazendo, que é isso que é o mais gratificante, né? Você fala, poxa, consegui entender o que eu estou fazendo. É que muitas vezes, né, gente, quando você está num projeto grande como esse, complexo, você é uma engrenagem dentro do todo, né? E conforme você vai aprendendo e estudando sobre o tema, você vai tendo a noção do todo cada vez melhor, né? E teve alguma substância que de repente vocês encontraram e que chamou a atenção ali dentro de todas as toxinas que o sapo tinha? Sim, teve algumas substâncias que foram isoladas, esse veneno de sapo. Tanto é que aí logo no início tivemos artigos publicados, porque essas substâncias que foram encontradas em parceria com outras universidades foram avaliados aí a questão da citotoxicidade contra tumores e foi visto que em 6 linhagens diferentes de tumores elas agiam contra essas células, né? E então começou o projeto a criar um emaranhado de possibilidades, outras possibilidades de trabalho além daquilo que eu iniciei fazendo, né? Então avaliar para uma determinada doença, avaliar para um determinado tipo de tumor, mas logo de início a gente conseguiu separar algumas substâncias e elas foram tratadas. Existem aí também já patentes em cima disso que foram desenvolvidas logo ali no início. Então a gente já teve bastante sucesso já desde o começo, né? Gerou premiações também para o projeto. A apresentação do que foi feito durante o final do ano, durante o ano teve um resultado positivo. E você só trabalhou com animal, assim? Essa técnica dá para usar para mais coisas? Boa pergunta, Vinícius. A gente usa muito cromatografia dentro da faculdade de farmácia, principalmente aí nas indústrias utilizam muito. Quando a gente fala utilizar para separar algum constituinte, para analisar esse constituinte, você está produzindo por uma síntese orgânica algum possível fármaco, você precisa passar por uma coluna cromatográfica dentro de um HPLC, que é uma cromatografia líquida, o qual ela está acoplada a um computador diferente da que eu fazia, que era por coluna, né? Era bem manual.
Então, uma HPLC te auxilia a mostrar, ó, isso que você produziu está puro, isso que você produziu não está puro, o que você produziu é isso aqui. Ele baseia também em cima de bibliotecas, né? E ele vai te dando norte e te direcionando. Então, a gente utiliza a cromatografia em diversos momentos dentro de uma pesquisa científica, né? Desde o mais básico até o mais avançado, até lá no final, no controle de qualidade de uma indústria farmacêutica para disponibilizar um medicamento que já está pronto e está indo para o mercado. Então, a gente utiliza muito a cromatografia. Bem, e esse trabalho seu com sapos, acabou sendo no seu TCC, como é que foi isso? Então, eu tive que fazer um ajuste no meio do caminho. Esse professor, ele acabou assumindo em outra universidade, que ele era de outro lugar, e ele conseguiu o remanejamento.